Bom dia. 2 Coríntios 12, a partir do versículo 3. Segunda carta de Paulo e Timóteo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 3. Mas sei que esse homem, se isso ocorreu no corpo ou fora do corpo, não sei, mas certamente Deus sabe. Ele novamente volta a repetir, falou, olha, essa questão foi, ele não falando assim direto na primeira pessoa, falando na segunda, falou, eu não sei, eu sei que foi o céu, mais ou menos assim, eu sei que eu fui o céu, né? Mas se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Se foi só minha alma, não sei. Se foi todo o meu corpo, eu não sei. Mas eu sei que eu estive no céu. Eu fui ao terceiro céu. Eu fui ao paraíso. E vamos mais, olha o que ele mais fala aqui, ó. Repetindo aqui o versículo 3. Mas sei que esse homem, se isso ocorreu no corpo ou fora do corpo, não sei. Mas certamente Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inexprimíveis, aos quais não é concedido ao homem comentar. Foi ao céu, viu coisas maravilhosas, ouviu coisas grandiosas, palavras maravilhosas, que não é lícito, não é permitido o ser humano comentar. Grande coisa, ele visitou o paraíso, gente. A morada de todos aqueles que forem salvos irão. A casa do Senhor, onde está o trono do Deus eterno. Ouviu coisas que o homem não pode falar. Que ele ouviu, palavras inexprimíveis, aos quais não é concedido ao homem comentar. Aí nós deparamos com um bando de falsos profetas, falsas profetisas, que andam dizendo, não, foi no céu, foi no inferno, eu fui o céu, vi o trono de Deus assim. Há pessoas com supostas visões, supostas revelações. Eu cheguei no céu e vi o trono de Deus, eu vi Deus ali, eu vi acolá, Deus falou isso, Deus falou acolá. Mentira! Mentira! Aqui deve ver o que viu lá. Se, por exemplo, Deus me levasse dessa visão do céu, o que eu veria lá eu não poderia comentar, eu não poderia falar. Então essas pessoas que andam chegando por aí, dizendo que viu isso lá, viu aquilo, e falou com Deus, falou com Jesus, falou com o anjo, é mentira. É simplesmente mentira. Aqui nós temos essa certeza. Aqui nós temos essa certeza. Que nos quais não é concedido ao homem comentar. Aí no versículo 5 ele fala, olha, nesse homem me orgulharei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas próprias fraquezas. Assim eu vou me orgulhar nisso que eu vi, e falei, e fora isso eu me orgulho nas minhas fraquezas. De tudo as lutas que ele passa. E ele continua ainda falando, olha bem. Versículo 6. Ainda que eu decidisse gloriar-me, não seria de fato insensato, porquanto estaria narrando verdades. Contudo, evito falar sobre isso, para que ninguém pense a meu respeito, mais do que seja capaz de observar em minha vida, ou de mim pode ouvir. Falou, olha, ainda que eu quisesse me gloriar, né, eu não estava sendo insensato, não. Não seria insensatez minha se eu quisesse me gloriar, não. Porque o que eu estaria falando verdade. Estaria falando verdade. Mas eu evito falar. Porque ninguém tem que pensar a meu respeito mais do que eu seja capaz de observar na minha vida
ou de mim pode ouvir. Glória, porque as pessoas têm que ver em mim, falar em mim, eu glorio daquilo que elas veem em mim. Glorio daquelas que veem e sabem da maneira como nós estamos agindo. Se nós somos cristãos, o que nós temos que nos gloriar é daquilo que as pessoas veem em nós. Veem nós servos, veem nós servas do Senhor. É dessas pessoas que tem que se gloriar. Veem nós verdadeiros homens e mulheres de Deus. Nisso nós gloriamos. Aí eu glorio porque eu conheço o Senhor. Aí eu glorio porque eu sou serva do Senhor. Eu me glorio porque eu vivo a palavra de Deus. Eu me glorio porque eu tenho intimidade com o Senhor. Eu me glorio porque eu sofro por causa do Evangelho. Versículo 7 fala aqui, ó. E para impedir que eu me tornasse um arrogante por causa da grandeza dessas revelações, foi-me colocado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Para impedir que ele se tornasse uma pessoa arrogante por causa das grandezas da revelação, para evitar que ele se tornasse alguém metido a besta pelo que ele viu, pelo que ele ouviu lá no céu, para ele não ficar, eu sou mais do que os outros, eu sou isso. Que é algo tremendo, fenomenal. Você ir ao céu, estar diante do Senhor, ver o paraíso, ouvir, conversar. Paulo poderia querer sentir maioral acima de todos. Eu sou tem todo o poder. Aí o que Deus faz então? O próprio Paulo falando. Deus permitiu, porque o mal, gente, entenda uma coisa. O diabo, ele só pode agir com autorização, permissão, vontade do Senhor. O diabo hoje, ele nada mais é do que espécie de um anjo vingador. Só isso. E agora, para ele não ficar metido a besta, o que Deus fez com ele? Fez com que o diabo colocasse um espinho na carne. Quando ele fala um mensageiro de Satanás para atormentar. Sabendo que todos nós acreditamos, tudo leva a crer que sim, para os nossos estudos, é que foi uma enfermidade, uma doença para atormentar, para fraqueza, para ele saber que ele não é grande coisa. Às vezes nós não entendemos o porquê de certas coisas, mas está porque Deus permitiu, porque Deus concordou, porque Deus assim quis, tem um propósito. Às vezes para nós não ficar pensando que somos grandes coisas, que somos isso, que somos aquilo, para evitar isso. É necessário. O Senhor conhece todas as coisas. Paulo era um homem de Deus, eu não ia querer se orgulhar. Com certeza Deus sabe que ele se orgulharia sim, que ele poderia ficar metido a besta. Por isso falou com o diabo, não coloca lá nele uma enfermidade, uma coisa para sempre estar incomodando ele. Falou que Satanás vai lá e coloca. Versículo 8 fala, por 3 vezes roguei ao Senhor que o removesse de mim. Paulo orou 3 vezes. Senhor, tira isso de mim. Senhor, me cura. Senhor, me liberta deste mal. Ele orou, ele falou com Deus por 3 vezes, clamou. Olha a resposta de Deus. Versículo 9. Entretanto, ele me declarou, a minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sendo assim, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Ele rogou, clamou a Deus 3 vezes. Tira esse mal, tirei. Ele disse não. A resposta de Deus. Deus falou com ele, não, a minha graça te é suficiente, a minha graça te basta. Por quê? Porque o meu poder, olha bem, o poder de Deus
se aperfeiçoa, se manifesta na fraqueza. Ah, me cura, não! A minha graça te basta. Glória a Deus. A graça do Senhor nos é suficiente. Eu já ouvi muito. Por aí, estou cansado de ouvir. Ah, pastor, Deus cura todas as enfermidades. Ora para ele. Você tem essa síndrome Meniere. Você tem negócio de diabetes. Deus, o nome de Deus, pede, Deus cura. Se Deus quiser curar, ele cura. Se não quiser, não cura. Eu não estou preocupado, eu não reclamo. Eu não posso. Por que eu não posso? Porque o Senhor me deu condições. Glória a Deus, de eu ter condições de tomar os medicamentos, comprar os medicamentos e tá levando a minha vida. Tem que gloriar, agradecer. A graça dele nos basta. A graça dele me basta. Ele disse, então Deus disse aqui para Paulo, a minha graça te é suficiente. Pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quando nós estamos fracos, quando nós estamos chorosos, quando nós estamos passando por luta, quando nós estamos passando por batalha, aí nos aproximamos mais do Senhor e o poder dele se aperfeiçoa em nós. Nós buscamos mais o Senhor. Nós clamamos mais só quando nós estamos em momentos de desespero. Quando estamos com enfermidade. Quando tem um problema na família, um problema no casamento, um problema no trabalho, qualquer coisa, nos aproximamos. O poder de Deus se aperfeiçoa mais em nós. Aí Paulo teve consciência disso, ele continuou dizendo, sendo assim, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas. De boa vontade eu me glorio nas minhas fraquezas, a fim que o poder de Cristo repouse sobre mim. De boa vontade eu vou me gloriar nas minhas fraquezas. De boa vontade me glorio de estar no ministério pequeno, glorio das lutas, das batalhas, do sofrimento que nós enfrentamos. De boa vontade. Porque eu sei que o poder de Deus está aperfeiçoando em mim. Sei que o poder de Deus está se aperfeiçoando em nós. Então antes de você reclamar, porque está passando esta ou aquela luta. Antes de você reclamar, antes de você resmungar, glorie e agradeça a Deus. Antes de ficar aquela, não sei porque Deus não me cura, e eu faço isso, faço aquilo. Não, agradeça a Deus. Entenda que não acontece absolutamente nada sem a vontade, sem a permissão, sem o querer do Senhor. Então, se algo está acontecendo a ele, então procure se aproximar mais dele. Procure se envolver mais com ele. Porque toda a resposta vem dele. Então, entenda bem esse versículo. Entretanto, ele me declarou. A resposta de Deus a Paulo. Paulo tinha rogado 3 vezes que eu removesse de mim. Então, versículo 9. Então, ele me declarou. A minha graça te é suficiente. Pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sendo assim, de boa vontade, me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Então, veja você uma coisa. Não foi Paulo, não. Foi Deus que falou, olha, a minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Foi o que o Senhor respondeu para Paulo. Nós lemos hoje, 2 Coríntios 12, até o versículo 9. Querendo Deus, nós amanhã daremos continuidade a partir do versículo 10. Todas as dúvidas nós esclarecemos na Bíblia. Por isso, em todo tempo eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Deus abençoe. Então, bom dia.